Olá, nação santistas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E se preparem, porque esse vídeo tá com as melhores notícias sobre o nosso peixe. Tô passando aqui para lembrar todos vocês, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo aqui embaixo e comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo, para que eu possa mandar um super beijo para todos vocês. E aí bora para mais um vídeo. Richard Ross é cogitado no Santos. Em troca por João Schmidt, e jornalista aprova jogador inteligente, vivendo um momento de reconstrução e mirando um desempenho sólido nas duas principais competições do calendário nacional, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Santos começa a movimentar os bastidores em busca de reforços. Uma das possibilidades levantadas recentemente envolve o nome do meio-campista colombiano Richard Rios, atualmente no Palmeiras. Apesar de ter sido decisivo em momentos importantes com a camisa. Alvido especialmente na Copa Libertadores, o jogador se tornou alvo de críticas da torcida palmeirense após um episódio polêmico na última partida. Rios marcou um gol e, ao comemorar, mandou a torcida se calar. A atitude gerou grande repercussão negativa entre os torcedores, que não pouparam críticas nas redes sociais e nos programas esportivos. Diante desse cenário, o jornalista Fábio Sormani, durante sua participação no programa Opinião Placar da Placar TV, sugeriu uma negociação entre Palmeiras e Santos, na qual o colombiano seria envolvido em uma troca direta por João Schmidt, volante do Peixe. Se eu fosse o Marcelo Teixeira, eu pegava o João Schmidt e trocava por ele, disse Sormani. Em seguida, reforçou a ideia de uma eventual compra de Rios na próxima janela. Se eu fosse o Marcelo Teixeira, eu iria até o Palmeiras e falaria com a Leila. Não põe mais o Richard Rios para jogar, porque na janela do meio do ano eu venho aqui com dinheiro e vou comprar ele. Para. O jornalista, o colombiano, tem qualidade técnica suficiente para ser titular em qualquer grande clube do Brasil, inclusive no próprio Santos. Jogador inteligente? Ele é bom jogador. O Rios jogaria no Santos, no Corinthians. Todo mundo gosta do cara. Só o palmeirense que não completou o Sormani, enfatizando que a insatisfação com o atleta parece ser restrita à torcida do Verdão. Até o momento, não há confirmação oficial de que o Santos tem aberto negociações com o Palmeiras pelo jogador. No entanto, a declaração de Sormani alimenta as discussões sobre possíveis movimentações do Peixe no mercado da bola, especialmente considerando que o clube teve boas receitas em 2024, somente com vendas de jogadores. O Santos arrecadou 127 milhões de reais no último ano, o que dá à diretoria certa margem para realizar contratações pontuais e estratégicas. Porém, ao mesmo tempo em que a entrada de recursos, o clube também enfrenta desafios administrativos, um deles é o atraso no pagamento ao Atlético Mineiro pela compra do volante Patrick, o que acende um sinal de alerta no que diz respeito ao equilíbrio financeiro. Enquanto isso, o elenco comandado por Pedro Caixinha segue se preparando para o próximo compromisso, na Série A do Brasileirão. Neste domingo, às 19h30, o Santos enfrenta o Fluminense no Maracanã em jogo válido pela terceira rodada da competição. O confronto será importante para testar a consistência da equipe diante de um adversário tradicional, e que também briga por posições no topo da tabela. Além disso, o duelo pode marcar o retorno de Neymar aos gramados. O camisa 10 da seleção brasileira participou recentemente de um jogo-treino com o elenco do Santos, gerando grande expectativa entre os torcedores. Seu último jogo oficial foi ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino no início de março. Entretanto, uma dúvida permanece. Soteldo, que também estava presente nas atividades recentes, acabou desfalcando o treino com Neymar e virou dúvida para a partida contra o Fluminense. A comissão técnica ainda avalia as condições físicas do atleta antes de definir a equipe titular. Nos bastidores, o clima é de otimismo moderado, com reforços sendo estudados, jogadores retornando aos poucos e a possibilidade de contar com grandes nomes novamente em campo. O torcedor santista pode esperar novidades nas próximas semanas. Resta saber se Richard Rios, hoje contestado no Palmeiras, realmente se tornará um alvo concreto do Santos ou se seguirá apenas como uma boa sugestão de bastidores. Segunda notícia. Neto critica duramente o Santos e aponta a queda iminente de Djibril Badio. Pedro Caixinha já derrubaram ele. O ambiente no Santos segue conturbado nos bastidores, mesmo após o acesso à Série A e uma reformulação significativa no elenco.
a permanência do técnico. Pedro Caixinha começa a ser colocado em dúvida e a pressão aumenta a cada dia. Nesta semana, o comentarista e ex-jogador Neto não poupou críticas à diretoria santista e cravou que o treinador português está com os dias contados no cargo. Durante participação no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, Neto disparou contra o que chamou de planejamento desastroso do Peixe para a temporada de 2025. Segundo ele, Caixinha já foi derrubado internamente. Sua saída seria apenas uma formalidade. O Pedro Caixinha está 2 meses aí. E os caras já derrubaram ele. Olha o prejuízo financeiro para o Santos. É inacreditável. Caixinha. Tchau, você caiu, já afirmou o ex-meia. As críticas de Neto vão além do atual treinador. Ele relembrou a recente demissão de Fábio Carille que, mesmo após conduzir o clube de volta à elite do futebol brasileiro e conquistar o vice-campeonato paulista, acabou dispensado. É impressionante. O Carille todos sabiam que ia cair. Subiu o Santos e foi vice-campeão do Paulista, apontou demonstrando indignação com a falta de estabilidade nos projetos do clube. Comentário reflete o sentimento crescente de insatisfação com os rumos dos Santos fora das 4 linhas. A constante troca de treinadores, a pressão imediata por resultados e a dificuldade em consolidar o modelo de jogo tem gerado críticas não apenas da imprensa, mas também de torcedores e analistas. A expectativa era de que Caixinha trouxesse um estilo de jogo moderno e implantasse uma filosofia duradoura. No entanto, os primeiros meses indicam um cenário de desgaste precoce e falta de respaldo interno. Mesmo diante das críticas, Pedro Caixinha tem adotado uma postura firme e protetora em relação ao elenco. Após recente empate na Vila Belmiro, o treinador não hesitou em assumir a responsabilidade pelo momento e reforçou seu apoio aos jogadores. A torcida é sempre soberana para apoiar, para entender o momento que o clube está a viver e também para vaiar. Prefiro que vaiem a mim do que os jogadores, declarou em tom de liderança. Ele também destacou seu compromisso com o grupo e afirmou que continuará defendendo seus atletas. Sempre encontram culpados, mas eu estou sempre presente. Vão procurar culpados e cabe a mim defender sempre os nossos jogadores. Isso eu vou fazer, sempre completou. Quem também se pronunciou foi o CEO do clube, Pedro Martins. Durante o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, o dirigente reconheceu a pressão, mas tentou manter um discurso de confiança no trabalho do técnico. Está se esforçando para fazer a equipe responder da maneira mais rápida possível. Eu acredito que passo a passo, vamos chegar lá, disse Martins. Ainda assim, nos bastidores, há quem aposte que a decisão já foi tomada. O ciclo de Pedro Caixinha estaria próximo do fim, repetindo um padrão recente de troca constante de comandantes, mesmo com contratos em vigor e projetos em curso. Falta de paciência e de uma linha clara de planejamento têm sido alvos recorrentes de críticas, principalmente após os investimentos feitos pelo clube desde o rebaixamento em 2023. Vale lembrar que o Santos arrecadou cerca de 127 milhões de reais em 2024, apenas com vendas de jogadores, o que mostra a capacidade de investimento, mas também impõe uma responsabilidade proporcional no uso desses recursos. A instabilidade no comando técnico, somada a pendências financeiras, como o atraso no pagamento ao Atlético Mineiro pela contratação do volante, Patrick, coloca ainda mais pressão sobre a gestão atual. Para muitos, a queda de Caixinha, se confirmada, não será surpresa, mas sim mais um capítulo em uma sequência de erros administrativos. A mudança constante de treinadores tem impedido a criação de uma identidade de jogo. E mesmo nomes promissores acabam se perdendo em meio a um cenário de impaciência e falta de direção. Neto, com seu estilo direto e incisivo, apenas vocalizou aquilo que parte da torcida e da imprensa já vem apontando. O Santos vive um ciclo vicioso de más decisões e precisa urgentemente repensar sua estrutura para voltar a ser competitivo de maneira sustentável. Resta saber se a diretoria ouvirá os sinais ou se mais um treinador será dispensado antes de ter tempo para mostrar trabalho. Chegando ao final de mais um vídeo, passando aqui para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de onde vocês estão nos vendo, para que eu possa mandar um super beijo especial para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Yeah!